Boa noite a todos. Agradecer a essa casa bendita, né? Essa oportunidade maravilhosa que nós temos hoje de estar aqui falando um pouco sobre o Evangelho. Então, assistindo os estudos anteriores a respeito deste item, nós estamos no capítulo 4, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós estamos dentro do subtítulo que diz Ressurreição e Encarnação. E começa no item 4. E lá vocês já estudaram a respeito, né, da fala de Jesus com os discípulos, quando ele pergunta quem ele era. E Pedro fala que ele era o Cristo, Filho de Deus. Vocês estudaram a questão de Herodes, né, a conversa dele com Cristo. Vocês estudaram o diálogo dele com Nicodemos, a transfiguração. E hoje nós vamos ler duas passagens, uma que está em Isaías e uma que está em Jó. E aí nós vamos trazer uma reflexão um pouquinho diferente, para que a gente possa interpretar essa ressurreição e essa reencarnação com um olhar um pouquinho diferente, para que a gente possa olhar realmente de uma maneira de como estamos aplicando isso diariamente em nossas vidas. Estamos aplicando ou não estamos? Então, antes de eu fazer a leitura dos itens, né, para que a gente faça essa discussão, lembrando, gente, que podem falar, tá? Perguntar, questionar, se eu souber eu respondo, senão a gente procura a resposta. Eu queria deixar uma perguntinha para reflexão enquanto eu faço a leitura. Moisés trouxe para nós os 10 mandamentos. Jesus, né, mostrou para nós, através da sua caminhada, a lei de amor. E aí eu pergunto, existe na Bíblia alguma lei ou alguma coisa que impeça a morte? Deus se preocupou em explicitar algo neste sentido? Sim ou não? Tá? Eu vou fazer a leitura e aí a gente... Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12 fala de Isaías, lá capítulo 26, item 19. E ele fala, aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinares a terra e o reino dos gigantes. E aí no item 13 ele comenta assim, essa passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito, viverão ainda, vivem ainda, e não viverão de novo, né? Ele teria colocado no presente. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, em vez que implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido da regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Então, ela não traria a lei de causa e efeito. É uma das nossas ali, não é? E aí ele fala para nós o seguinte em Jó. Ele fala assim, mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? Curiosa essa pergunta, né? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue.
Essa é a tradução do Saci. Aí tem a tradução da Bíblia protestante de Osterwald, é isso mesmo? É, né? Osterwald. Quando o homem morrer, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morrer, reviverá. Reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que chegue alguma transformação? E aí, a tradução do mesmo versículo, que é o do capítulo 14, do item 10 a 14, na Bíblia da Igreja Grega fala: quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Bem interessante essas três colocações dele, né? Dessas três traduções. Todas as três, querendo ou não, remetem a essa questão de eternidade. E aí ele explica para nós no item 15, né? Para a gente terminar a leitura do capítulo, dos itens. E ele fala: o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia, porque isso veio com o Cristo. O homem estava morto, uma vez poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminados os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. A gente não sai todo dia e não volta? Não é esse movimento? Então, e aí ele finaliza assim para nós: nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece ainda se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se finda, eu esperarei, porque a ela retornarei. Jó parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que espera uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Aí eu achei interessante, porque essa questão de ressurreição e reencarnação, né, quando eu fiz essa perguntinha no início da leitura, antes da leitura, é justamente para que a gente entenda, né, que se Deus não se preocupou em nos resguardar, entre aspas, da morte, é porque nós somos os 5 de baixo para cima ali, imortais, não é? Nós somos imortais. Então, para que se preocupar com algo que não termina? Não tem necessidade. Aí eu pergunto para vocês mais uma coisa. Nós, como espíritas, quer dizer, quase espíritas, quase cristãos, que já temos um pouquinho do entendimento da doutrina, dos ensinamentos, já lemos alguma coisa, nós estamos vivendo os dias pensando numa existência de ressurreição ou de reencarnação? Porque muitas das vezes, inconscientemente, nós vivemos os nossos dias como se fôssemos numa lei de ressurreição. Porque a gente acha que vai acabar. A gente só pensa nesse pequeno trecho da nossa existência. A gente esquece que as nossas mudanças são para a eternidade. A gente esquece que o que eu estou plantando hoje
né? Eu irei colher, querendo ou não, amanhã. E aí, lendo na íntegra, né, o capítulo de Jó, olha só o que ele fala antes, um pouquinho antes. Eu achei maravilhoso. Ele fala assim: para a árvore há esperança. Cortada, pode reverter-se e os seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecida na terra e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água, reverte-se e distenderá ramos como uma planta nova. Então, olha só como ele já tinha um entendimento que se é uma lei natural, por que não existiria para nós, seres humanos? Né? Seres já na condição hominal. Então, ele está trazendo esse questionamento, ele está trazendo uma comparação muito nítida. Se a árvore, quando nós plantamos, né, uma semente de qualquer árvore, o que ela vai fazer se nós regarmos ou não, né? Porque, querendo ou não, dependendo de onde a gente deixar, a natureza mesmo faz o seu processo. O que vai acontecer com ela, com essa semente? Vai germinar, vai dar frutos, vai virar uma árvore grande, frondosa e vai dar frutos. E aqueles frutos que caem do pé ou que apodrecem e caem, o que acontece com eles? Não viram fertilizantes para a própria árvore? Não é um ciclo constante? Então, por que nós não teríamos esse mesmo ciclo? E isso Jó está falando lá no Velho Testamento. Olha só como é que existe esse entendimento já. E eu acho interessante essa percepção, porque é igual aquela pessoa que tem as coisas naturais, né? Tem um dom natural, ela faz aquilo porque sempre fez. Uma criança, por exemplo, aos 5 anos de idade, que começa a tocar piano, maravilhosamente bem. Ela aprendeu, ela teve aulas aos 5 anos de idade? Então ela traz isso da onde? Tem que existir uma bagagem, tem que existir algo mais. Porque Jesus não veio dizer para nós que a casa do Pai tem muitas moradas? Se ele disse que a casa de nosso Pai tem muitas moradas e que ele ia nos preparar lugar, o que ia acontecer? Nós iríamos simplesmente morrer e acabou? Então nós precisamos começar a viver os nossos dias lembrando dessa lei de reencarnação. Lembrando que as nossas vidas sucessivas, que as nossas experiências de hoje irão nos ajudar ou não na nossa experiência de amanhã. Ou elas nos facilitarão essa existência próxima, ou elas dificultarão. Então, todos os dias nós temos que acordar e lembrar que nós estamos reencarnados. Porque todas as noites nós saímos do corpo físico. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que hoje eu tenho mais uma oportunidade de viver a minha vida, bem ou mal. Uma coisa interessante e curiosa que Emmanuel traz para nós no Fonte Viva, lição 56, eu não lembro o nome, o título da lição, eu sei que é 56. Ele faz um cálculo bem rapidinho de quantas oportunidades nós já tivemos só nessa reencarnação de fazer o bem ou de nos melhorar. É o número de dias, 365 dias do ano, vezes a idade de cada um. Foram muitas ou foram poucas oportunidades que nós já tivemos? Só nessa existência, nesse capítulo. E a gente acha que é só isso. Porque a gente vive pensando no final do ano, não é? No ano que vem, fazendo uma prospecção para daqui 5 anos, 10 anos, mas a gente esquece de fazer essa mesma prospecção para daqui 1000 anos, 5000 anos. Conseguem perceber como nós pensamos e enxergamos ainda muito limitado?
Nós precisamos começar a viver realmente como espíritas reencarnacionistas. Lembrando que, né, quando Cristo veio e mostrou para nós que isso era possível, ele nos deixou essa oportunidade todos os dias de fazermos aquilo que ele fez, praticar os seus exemplos. Nós é que ainda utilizamos o quê? Do nosso livre-arbítrio, está ali também, para escolher entre o bem e o mal. Agora, se nós escolhemos ainda fazer o mal, esperando não ter uma ação e reação, né? Uma consequência, nós estamos nos enganando. Não é a outra. Nós estamos tampando as nossas vistas propositadamente. Porque nós estamos negando aquilo que nós já entendemos que é uma verdade. Nós precisamos começar a visualizar esses princípios de uma maneira diária, de uma maneira pontual. O que estou fazendo? E aí eu fico pensando, né? Porque Emmanuel fez a conta de dias com idade, né? Com anos. E se a gente multiplicasse isso por hora? Imagina só. E se fosse por minuto? Olha quantas oportunidades não seriam, né, ofertadas para que a gente comece a entender essa encarnação de uma forma melhorada. Então, a proposta de hoje que nós estamos trazendo para essa reflexão sobre ressurreição e reencarnação, se nós já entendemos que existe uma bagagem que nós temos. Gente, uma coisa que eu acho muito interessante, a gente acha que a gente vem e a gente não sabe qual que é a nossa missão, né? A gente só fica querendo saber, é só olhar para papai, mamãe, os filhos, os irmãos, a família, os amigos. A gente vai saber qual é a nossa missão. É só olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Porque é nesses pontos que nós precisamos nos aprimorar, nos melhorar. São essas dificuldades que nos foram postas para que a gente reflita sobre elas. Hoje, esse estudo, essa discussão, essa questão de fomentar isso na mente de vocês é nesse sentido. Nós estamos vivendo como? Pensando em uma reencarnação real, de fato, ou numa ressurreição? Que a gente vai para o sono eterno, né? Fica lá dormindo e vai depois só ressurgir? É isso que nós estamos vivendo? É assim que nós estamos utilizando os nossos dias? Porque Jesus, quando ele traz as questões dele, ele faz o tempo inteiro. Tem o diálogo dele com a samaritana mesmo, né, no poço. É interessantíssimo, porque ela se acha completamente errada. E ele mostra para ela que o erro tem conserto. É só começar a partir de agora a fazer diferente. Essa é a proposta do Cristo para nós. Que a gente possa utilizar o nosso livre-arbítrio, a nossa reencarnação, para fazermos algo diferente hoje, agora, em prol de nós e, consequentemente, em prol do outro. Quando Jó traz essa comparação da natureza, eu acho maravilhoso, fantástico, porque a gente começa a perceber e a visualizar que tudo é um ciclo. E se tudo é um ciclo, nós também o somos. Agora, cabe a nós avaliarmos se o ciclo que estamos vivendo hoje está nos causando algo de bom ou algo de não bom, ainda viciado. Se são atitudes, né, pensamentos, ações que ainda são do velho homem, ou se nós já conseguimos dar esse passo para fazermos diferente.
Essa é a proposta. É o que ele vem nos trazer quando ele diz que nós iremos renascer. Nós precisamos começar hoje a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Nossos olhos ainda, se a gente só se limitar ao aparelho, né, ao olho, nós vamos realmente enxergar só o amanhã, o daqui 1 hora, o daqui 5 minutos, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu deixei de fazer. Então eu preciso começar hoje, eu, Vivian, né, a dar os meus passos diferente do que eu fiz ontem, para assim começar a caminhar. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui do Contos e Crônicas. Ele traz algumas historinhas, o Hilário Silva, a respeito do Evangelho, né? E lá no item que ele fala a respeito do que a gente está lendo, do 12 ao 15, olha só o que ele traz para nós. A lição 66, é o volume 1. Ele fala assim, personagens, é o título. A peça teatral era uma sucessão de monólogos, de diferentes personagens. Camponeses, intelectual, pai de família, escritor, músico, governante, homem do povo, chefe, subordinado, poeta, filósofo, pregador da fé. Cada um, né, expunha as suas próprias experiências, as dificuldades, as transformações e o aprendizado. Entretanto, chamou mais a atenção o fato de que todos os personagens eram interpretados por um só ator. As vidas sucessivas se assemelham a essa situação. A evolução espiritual se faz por uma sucessão de personalidades, em diversas condições e épocas, variáveis, cujo objetivo é a conquista da perfeição possível, através do progresso moral e espiritual. Gente, no final dessa encarnação, todos nós viraremos um Cristo? Sim ou não? No final dessa, não ainda. É o que ele está dizendo. A perfeição possível. Então, nesse trecho, o que é que eu dou conta? Eu preciso trabalhar o que eu dou conta. Me melhorar naquilo que eu já detectei que em mim está de não bom. É isso que eu preciso fazer. Eu não tenho que ter essa pretensão de, em 5 dias, não, 14 dias, 15, a gente vai virar Cristo. Gente, é dias celestes, tá? Vamos lembrar disso. Para lá. Então, olha só, e ele finaliza assim. É fácil, pois, admitir que a reencarnação é muito parecida com aquela peça de teatro em que, séculos após séculos, surgem diferentes personagens vividos por um único espírito. Então, hoje, nós estamos na nossa melhor versão. Hoje, nós estamos vivendo o somatório das nossas reencarnações passadas. Aproveitemos a chance e a oportunidade de nos melhorarmos, nós que já temos essa consciência mais desperta, naquilo que conseguimos identificar. Para que a próxima venha menos dificuldade, ou venha mais suave, para que a gente possa, de fato, aproveitar, como Emmanuel disse, cada dia dessa nossa existência como uma oportunidade de fazer o bem, de pensar no bem e de agir no bem, em nome do Cristo. Gratidão a todos
Muito obrigada pela oportunidade.